dia! Eu pensei em gravar um pouco da minha rotina de trabalho para vocês. Hoje é a minha última semana sem aulas, na semana que vem eu começo o doutorado. E eu pensei que seria interessante gravar um pouquinho como é um dia de trabalho por aqui. Então se você tá vendo esse vídeo é porque eu consegui fazer isso. Eu nunca fiz nenhum vídeo nesse estilo, de gravar um pouco mais da minha rotina enquanto eu trabalho. Então vamos ver se eu vou conseguir. Segunda-feira é um dia bem cheio pra mim, porque eu acho que eu nunca falei muito bem com o que eu trabalho. Eu já falei que eu sou professora e de fato eu sou, mas desde o ano passado eu não trabalho mais na educação básica. Tava um pouco frustrada com ser professora de espanhol na educação básica, então desde o ano passado eu não tenho mais trabalhado como professora dessa forma. Eu tenho trabalhado mais com as aulas particulares, mas é algo que eu também reduzi para esse ano por conta do doutorado. Eu acho que seria muito puxado manter um grande número de alunos particulares e também estar estudando, então para esse ano é algo que eu reduzi. Eu só tenho 2 alunos particulares para esse ano e acabei encerrando as aulas em turma, que era algo que eu fazia mais, só que as turmas elas têm um grande número de alunos, então por cada turma eu tinha ali 6, 7 alunos, e se você for pensar em 5, 6 turmas, né, multiplicando aí 6 turmas por 6 alunos, era muita gente, porque por mais que seja uma turma, o ensino, né, o processo de aprendizado é sempre individual, então foi algo que eu precisei encerrar para esse ano. Além das aulas particulares, além da produção de conteúdo, eu acho que eu nunca falei, mas desde o ano passado eu trabalho para Record, para o grupo editorial Record, então eu faço alguns posts para as redes sociais, pensando um pouco mais essa produção de conteúdo voltada para as redes, para o Instagram, para o TikTok, enfim. É algo que eu faço ao longo da minha semana, conciliando com as minhas outras atividades. Eu trabalho na minha casa, eu poucas vezes preciso ir até a editora, mas basicamente é isso, esse é o meu trabalho principal, é o que ocupa grande parte do meu dia em relação a trabalho. Que é algo que eu gosto muito de fazer, o pessoal lá é bem bacana, os livros são muito bons, tem muitos livros que eu gosto, e é algo que eu consigo conciliar com outras atividades. Vou tentar mostrar para vocês como é esse dia de trabalho, que não é muito linear, porque, como eu falei, eu tenho outras atividades, então às vezes eu preciso fazer alguns posts, parar, dar alguma aula no meio, ou tem alguma reunião, depois outra aula, enfim. Então agora de manhã eu tenho algumas coisas pra fazer. Essa semana é meu aniversário, então eu não vou trabalhar toda semana. Hoje é segunda, eu só vou trabalhar até quarta-feira. Então eu tenho que conseguir dar conta da semana inteira até quarta-feira, pra eu conseguir ir viajar tranquila e sabendo que eu fiz tudo que eu precisava entregar. Então hoje eu tenho que fazer alguns posts. Essa semana a gente tem algumas datas importantes que acabam entrando também pra posts, como o aniversário do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, que é um editor da casa. Eu preciso resolver algumas coisas do clube. No clube a gente sempre tem alguns sorteios, então eu preciso sortear as pessoas, mandar os livros, é algo que eu vou tentar fazer hoje também. E tenho que responder alguns e-mails em relação ao doutorado, tenho que me inscrever no processo de bolsa, para ver se eu ganho bolsa no doutorado, espero que sim. E tenho aulas também para dar, eu tenho 2 aulas para dar hoje, 2 aulas particulares. E é só isso, só esse monte de coisa. Mas enfim, vamos lá.
Teve uma vez que eu fui numa cafeteria e eu comi um bolo de limão siciliano com mirtilo e até hoje eu penso nesse bolo. E ontem eu tava rolando no TikTok, eu vi uma receita de bolo de limão siciliano com mirtilo e pensei em fazer. Mas como tava chovendo, eu fiquei com preguiça de ir na rua comprar as coisas que eu precisava. Mas hoje eu fui. E aí eu vou assar um bolo, como se eu não tivesse um monte de trabalho pra fazer. Porque vai chegando nessa hora da tarde, que ainda tem trabalho pra ser feito, o meu corpo parece que ele precisa de açúcar para sobreviver. Então eu acho que é uma questão muito importante assar um bolo agora. Eu separei todos os ingredientes e vi que eu esqueci do açúcar. Então não vai ter bolo, porque eu não tenho tempo de ir na rua de novo. Isso porque na hora do almoço eu fui ao mercado para comprar coisas que estavam faltando e ainda assim esqueci o açúcar. Oi, pessoal. Agora já são umas 5h30. Eu pretendo parar de trabalhar agora. Não sei se foi um vídeo muito interessante de acompanhar, considerando que eu não saio muito de casa. Então eu não vivencio ali uma rotina de trabalho presencial. E não consegui fazer todas as coisas que eu queria fazer. Preciso começar a planejar os posts da semana que vem, porque a ideia é sempre estar uma semana adiantada.
Então, se hoje é segunda-feira, já estar com os posts da segunda-feira da semana que vem prontos. Mas acabou que eu ainda não consegui, porque eu tinha alguns posts dessa semana para fechar, considerando algumas datas. Eu falei sobre o post do Gabriel Garcia Marques, tem também o Dia das Mulheres. Então eram alguns posts que eu ainda não tinha terminado para aprovar. Terminei hoje, foram aprovados e preciso começar a planejar os posts da semana que vem. Então a ideia é sempre essa, estar mais ou menos uma semana adiantada em relação aos posts. Precisei fazer também alguns posts que me pediram em relação a alguns livros. Um deles não tenho aqui para mostrar, senão eu até mostraria, que é o Lendo Lolita Inteirã, e também um post sobre livros infantis escritos por autores já bastante conhecidos, como Isabel Allende, o Simas, enfim. E aí eu consegui fazer esse. Como teve também uma reunião, não consegui, passei algumas horas na reunião, consegui, obviamente, usar essas horas para adiantar os posts da semana que vem. Mas basicamente é isso. Também dei aula, eu tive 2 horas de aula para dar, então isso cansa bastante, porque foram 2 horas de aula, mais uma reunião de mais ou menos 1h30, e aí isso eu acho que drena muito da nossa energia também. E é isso, tenho mais algumas coisas para fazer, mas acredito que eu não vou fazer agora. Trabalhando em casa, um dos meus maiores desafios é respeitar o meu horário, é terminar ali num horário X, e isso é algo um pouco difícil. Como já são 5h30, eu sempre tento parar entre 5h30 e 6. Algumas coisas que eu pensava em fazer, olhando aqui do que eu anotei, vão precisar ficar para outro dia. Não só em relação ao meu trabalho na editora, mas também no meu trabalho de forma mais autônoma, com a produção de conteúdo, com o clube, enfim. Tem algumas coisas que eu preciso fazer. Preciso enviar um guia de leitura para o pessoal do clube, que é algo que eu monto e envio sempre ali no início da leitura. Era algo que eu queria ter feito hoje e não consegui. Precisava ter tirado mais fotos para divulgar o clube, e isso eu consegui fazer. Coisa que eu não consegui fazer, mas eu gostaria de ter feito. Não sei se vou conseguir agora à noite. É ir à academia. Eu prefiro sempre ir à academia de manhã, porque a academia que eu vou é bem cheia. Então eu prefiro ir de manhã, porque no período da noite fica um pouco difícil. Então duvido um pouco que eu vá agora. Mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E me digam aí se foi interessante ou não. Eu nunca tinha feito nada nesse formato, então tentei mostrar um pouquinho do que eu podia mostrar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!